Olá, muito bom dia. A gente está dando início a mais um Toque Mais, produzido pelo portal SPI1+. Eu sou o Zé Guilherme e hoje temos convidados muito especiais, os arquitetos Alexandre Penedo e Ricardo Veiga. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado, senhor. Bom, nós vamos falar sobre concessão do Parque da Cidade, mas antes disso, eu queria apresentar rapidamente os nossos convidados. O Alexandre Penedo é formado aqui pela Univap, né, em 1995, e é autor de um clássico aqui da literatura de arquitetura, que é a Arquitetura Moderna em São José dos Campos. Estamos precisando de uma reedição em papel, já está disponível sempre na internet e aconselho todo mundo interessado na arquitetura de São José que dê uma visitada nesse material precioso. Ele participou de vários momentos do tombamento do Parque da Cidade, né? E é o curador do nosso seminário, né? que chama-se Parque Burle Marx, Visão e Futuro. Esse seminário acontece no dia 7, né, amanhã. E nesse seminário ele elencou aí convidados para dar sua contribuição ao debate sobre a concessão do parque. O Parque da Cidade é um patrimônio tombado, é frequentado por milhares de joseenses de todas as idades, com suas famílias, e por estar tão perto da cidade, merece ser discutido, já que a prefeitura iniciou um debate e iniciou um processo de concessão. O nosso outro convidado é também arquiteto, Ricardo Veiga, com passagens pelo poder público, conhece os problemas urbanísticos e urbanos da cidade. É da GEMA, né? Veio na época da GM com o pai, né? Sim. Quando criança. 58. Em 58. Conhece a evolução da cidade e tem vários projetos arquitetônicos importantes, como o pátio lá da Igreja de São Benedito, o CEF, que é o Centro de Formação de Educadores, também ao lado do Parque da Cidade, residências e outros prédios importantes. E, além de... Hein? E a capela. A capela. Sim. E o Ricardo é o presidente da Associação dos Amigos do Parque Burle Marx. E ele está aqui para falar em nome da Sociedade de Amigos. E eu queria saber, vou começar pelo Ricardo. Eu estava conversando com ele antes da nossa conversa, que quando a prefeitura apresentou o projeto de concessão, havia uma expectativa que não, ninguém vai querer, esse projeto é absurdo. E, de repente, a associação aparece de uma maneira, vamos dizer, ponderada, analisando os prós e os contras. E é isso que está acontecendo hoje, né? Com a promoção desse debate. Não é, Ricardo? Sim. Nós estamos, o Ale também, acompanhando esse processo do parque há mais de 30 anos. A gente tem assistido, nesses últimos 30 anos, a degradação do patrimônio de importância internacional. Nós temos um jardim do Burle Marx, que é um dos mais importantes do acervo dele,
todos os exemplares que ele tem mundo afora, esse que nós temos aqui em São José é um dos mais importantes. E um acervo muito importante também do arquiteto Rino. Reno Leve. A gente tem assistido à degradação e à decadência disso, e surge agora uma oportunidade de recuperar esse patrimônio, e a gente se colocou de uma forma realista com relação a isso. Então, nós temos a experiência do poder público que tem sido incapaz de gerar de recursos e de gerir da forma como deve ser. Nós temos esse projeto de concessão que precisa ser nós precisamos esclarecer que na verdade como o poder público entra também com recursos nesse projeto, isso é uma parceria público-privada, não é uma concessão pura e simples. O governo do estado vai entrar com recursos e, a partir daí, a gente tem muito mais controle sobre o que pode acontecer durante esse período em que um ente privado vai ficar por um determinado tempo com a gestão desse parque. Então, eu não tenho preocupação com relação à qualidade disso. E esse trabalho feito pela prefeitura também, a gente nota que aquilo foi jogado assim mais como um brainstorm, né? Nós vamos dentro daquele monte de coisa que pode parecer e tem também muita bobagem, tem coisas importantes, que é o restauro do jardim, o restauro da residência, agregar ao conjunto do parque as instalações da leiteria da antiga usina de leite, que era uma luta nossa já de tempos, né? E permitir o acesso através da Sebastião Roberto ali, abrindo todo o parque da cidade para o centro da cidade. Então, isso vem de encontro ao que a gente estava esperando há muito tempo. Ale, você acha que o Ricardo estava falando que é um modelo novo de concessão, né? Um modelo novo, né? Com recursos e tal. Você acha que esse modelo é capaz de barrar a degradação do parque? Olha, para ser bem sincero, eu não sei se um modelo de concessão privada é o melhor modelo. Isso é uma discussão que a gente tem dentro da própria associação. Pode ser uma autarquia municipal que pode fazer uma gestão dessa escala. A gente tem discutido muito sobre esses vários modelos, né, e da forma de como conduzir esse problema. Esse seminário é para isso, né? Porque o seminário, na verdade, ele foi pensado na ideia da... Porque sempre houve uma percepção e depois a gente acabou entendendo que era um momento também de chamar essa discussão como amigos do parque, né? Isso aconteceu mais ou menos no meio do ano passado, porque a gente já tomou conhecimento que no final da gestão Dória já havia um encaminhamento de uma proposta por meio de uma solicitação da esposa dele, a senhora Bia Dória, que ficou encantada com o parque e encomendou, de fato, um projeto, um estudo. Mas o encaminhamento político, né, houve um distanciamento, esse projeto se perdeu e agora o prefeito assumiu a
do vice-governo, né? Então, se começou a se restabelecer essa ideia de retomar esse projeto. E nós entendemos que era uma função, né? A associação entendeu isso, né? Que era uma função da própria associação de tomar um partido e tentar buscar uma discussão. E fizeram esse convite, eu como colaborador também, para poder a gente construir uma ideia de um seminário. E, na verdade, esse seminário era uma ideia muito maior. Ela envolvia tanto escutar de fora as experiências internacionais e nacionais de sucesso ou não, que seja, mas que pudesse trazer um conhecimento, um aprendizado, para a gente entender da forma de lidar com esse complexo, que é o complexo da tecelagem Paraíba, e uma segunda parte que era escutar os anseios locais, entender como que se dá essa operação urbana, como que se dá um ecossistema local, Vila Maria, Santana, Centro, porque tudo é uma parte de um complexo maior, envolve economia criativa, envolve reorganização fundiária, né, que com certeza haverá pressão imobiliária, envoltória. Então, assim, tem uma série de... A questão de acessibilidade, mobilidade, a questão de meio ambiente. Como que nós vamos entender isso para transformar um parque como um novo vetor de crescimento da cidade? E é um fato isso. Nós conhecemos vários casos, cases internacionais aí de sucesso, que tem um enorme impacto, né? O Ibirapuera, por exemplo, o que do Ibirapuera, o que deu certo e que você pode pensar, nossa, aqui também poderia ser interessante. Por exemplo, Presidente, qualquer... E depois eu complemento. Olha, nessa questão do Ibirapuera, nós temos, primeiro, a ideia de que um parque dessas dimensões tem que ter uma gestão partilhada, né, com uma iniciativa especializada no assunto, né? O poder público não tem mecanismo para gerir uma coisa desse tipo, né? Um parque dessas dimensões, que é mais ou menos o tamanho do nosso parque da cidade. Nós temos uma área mais ou menos parecida com o Parque do Ibirapuera. E o que acontece é nesse contrato de concessão, nesse contrato a gente tem que estabelecer as regras dessa concessão para que não haja desvio e a degradação desse patrimônio, né? Eu não conheço muito a questão do Ibirapuera, mas eu acho que a direção tem que ser essa, né? Tem que ser uma gestão partilhada com quem tem condições financeiras e técnicas e de viabilidade para gerir um patrimônio desse tipo. e você, o que você acha? Eu acho que é um processo de aprendizado, né? Nós estamos passando ainda por um momento de entender como se dão essas ferramentas de legislação ou de gestão. O Ibirapuera é um caso emblemático, porque Essa coisa é relativamente nova. é um processo de aprendizado. Agora, esses dias me chamou a atenção, estão querendo nomear o Parque Ibirapuera com o Parque Ibirapuera Rita Lee. Só que dentro de um contrato, há um termo chamado naming lei, enfim. Sim. Quando que a patrocinadora tem a possibilidade de colocar seu nome o patrimônio que está sendo Explicitamente, assim, né? concessão, né? Como acontece em estádios agora, com os times de futebol, né? Então, brincar, pode ser Parque Ibirapuera Rita Lee vivo.
sabe assim? Ou claro, alguma coisa desse tipo, né? E Estação, estação do metrô. poderia ser, poderia ser Parque da Cidade Bulemax Embraer, sei lá, né? Alguma coisa do tipo. Então, assim, isso incomoda, causa um certo tipo de estranhamento normal, mas também tem essa questão de gestão de recursos dentro de uma estrutura que nem essa é um pouco complicada. Para os Tem jornalistas, lógicas, você né? sabe Tem que lógicas diferentes. para os jornalistas complica, porque fica muito grande para o título. Pode ser, né? No caso nosso aqui será também. O que é difícil, né? A gente Mas é um desconforto, né? isso depende tudo das regras dessa concessão, né? Como eu dizia, nós temos condição de acompanhar, e a nossa intenção é acompanhar de perto e se puder, até fazer parte como uma das entidades que vai participar dessa regulamentação. E isso depende essencialmente da regulamentação desse contrato de concessão. Eu digo concessão, mas não é bem o que vai acontecer, né? Não se trata de uma concessão pura e simples. Ela tem um prazo, ela tem um prazo de início e de fim, e ela tem mecanismos de fiscalização muito fortes, além de todos os conselhos, né, de Compaq, de Condefat, de IFAM. Então, eu acho que a gente está bem estruturado com relação à defesa desse patrimônio, né? Bom, a associação, né, sempre se pautou pela defesa do patrimônio, né? Sim. Eu queria saber o seguinte: Patrimônio e meio ambiente. o meio ambiente. Agora, vocês receberam algumas críticas porque entre os convidados não tinha um ambientalista com camiseta verde, né? E você estava contando sobre qual é a estrutura do parque, né, Alexandre? É um parque de paisagem artificial, como vocês chamam de maneira técnica, né? Fala para a gente um pouco da por que é importante conhecer os fundamentos do parque, né? É, bem, ó, boa pergunta, Zé. Lá era uma área de plantação de café, tem imagens históricas mostrando isso daí. Sim. Então era um ambiente devassado, né, de plantação mesmo. Tanto que no projeto original do Bulhamax para o saudosismo, em cima da residência Olivo Gomes, ele trabalha com a ideia de várias camadas. Então tem o jardim próximo, aquela coisa da floração dentro da casa, das estações, né? Depois você tem o próprio gramado, daí vocês tem o Guapuruvô, que vai enquadrar a paisagem, e tinha a ideia, no final, de ver o contorno da Mantiqueira. Então, era um processo de construção de uma paisagem. E a gente vê hoje que essa paisagem, no final, não dá mais para ver a Mantiqueira, porque foi montada aquela mata. Aquela mata é um processo de florestamento. É de 1950 para cá. Nem os lagos existiam, né? E a própria ideia de jardim é uma paisagem artificial. Tá? Então, assim, é um assunto que é evidente, é uma preocupação nossa, é uma bandeira até da associação isso. Nós vamos trabalhar em cima dessa abordagem. A proposta agora era tentar entender como é que é esse pessoal que faz a modelagem de um projeto complexo como esse, que envolve dentro de uma escala, como é que se dá as bases de entendimento do que é que vai influenciar ou não. Então, escutar agora como essas pessoas, e isso é uma oportunidade única que nós vamos trazer, que é escutar essas pessoas que fazem esse desenho, né, que vai entender esse processo aí de cobrança, monetização, de compensação, de como que vai equilibrar essa equação, se é um modelo viável ou não.
Porque, pelo que nós entendemos, essa que está aí, foi feito um projeto. Não sei se tem uma base, um estudo. Aí, pelo jeito, não tem. É. Porque o Ricardo está falando é que tem uma cara de brainstorm, né? Que foram o que, que cabe aqui. Então tem lá Exatamente. desde uma Roda gigante. roda gigante, Hípica. hípica, né? E está sendo tratado como chamariz até para privatização. Vejam, é uma concessão onde um parque vai ter uma Isso, roda gigante. até gostaria de falar, porque isso talvez até seja um desvirtuamento da proposta do parque. Nós temos um caso aqui muito interessante. Já venho estudando isso já tem mais de 10 anos, de casos similares, né? Então, por exemplo, e eu que sou do campo, nós que somos do campo de arquitetura, a gente sabe, por exemplo, que tem acervo só de arquitetura, né? Que a arquitetura é o chamariz ali, né? Por exemplo, Inhotim trabalha com arte contemporânea. A Bruna, que está... Você pode estender um pouquinho, falar sobre o patrimônio arquitetônico? Eu vou falar isso, eu só estou querendo mostrar Tá. para você o seguinte, por exemplo, a Bruna, que vem da usina de arte, ela está chamando também arte contemporânea, no sertão de Pernambuco. São jovens, né, com uma outra proposta, sabe? Muito interessante. E nós temos uma combinação aqui muito, muito singular, e eu falo em escala internacional. Nós temos um complexo de arquitetura excepcional, que a casa é o elemento arquitetônico por si só já é uma obra excepcional. Nós temos o Jardim do Burle Marx, que também é uma excepcionalidade, e ainda mais pela a forma como é apresentada, como eu disse, das diferentes escalas. Nós não temos um outro acervo mundial que trata dessa natureza, né, desse valor artístico no sentido de arquitetura. E nós temos uma unidade fabril excepcional também. Então, nós temos uma conjunção de fatores que dá uma singularidade única dentro desse portfólio, vamos dizer No assim. ecossistema do. Não, uma obra, entendeu? Singular dentro em escala mundial. Então, assim, nós podemos aproveitar muito isso. Daí, quando se fala em roda gigante, né, fala em hípica, eu acho que até uma boa intenção de tentar ocupar o espaço e ver como de monetização é totalmente desalinhado, né? E não compreendido do valor que nós temos aqui. Não sei se eu expliquei bem isso. Lógico, lógico. Então, é assim, e aí? Né, para onde que nós vamos? Vamos resgatar isso e transformar isso no nosso grande patrimônio? Ou vão virar uma coisa de massa que você vai encontrar em qualquer lugar, uma roda gigante, uma hípica, sabe assim? Não tem... o que leva uma pessoa a sair de São Paulo para vir passar o final de semana aqui, para andar de roda gigante? Ou roda gigante pode ser interessante para entender e ver o tamanho da complexidade aqui, nesse sentido pode ser muito legal. Como um mirante, né? Como um mirante e tal, tudo, mas você entende, né? Nós temos muito, e há uma percepção que talvez esse valor não tá sendo muito bem tratado. Ricardo, vocês que têm muito contato com o parque, né? Você podia falar hoje o estágio de degradação de alguns elementos? Por exemplo, como anda a casa? A casa, Olivo Gomes, como é que está a casa? A casa, a usina, A casa. A casa está num estado de degradação muito grave. O que foi feito foi reparos da cobertura para garantir que não chova lá dentro, porque começou a entrar água, essa degradação é bem mais rápida. Mas nós temos problemas de infiltração pela falência do sistema de drenagem. Quer dizer, o ano passado, com as chuvas, a gente já teve um encharcamento do piso do andar de baixo, que é uma situação muito grave. Então, nós estamos no limite, com relação à casa, nós estamos no limite de
de falência da própria estrutura. Sem contar a questão de segurança contra incêndio, né? Porque ali, se pegar um incêndio, tiver ali não tem retorno, né? Sim, e nós Essa madeira, né? madeira, e são madeiras raríssimas, são madeiras que não existem mais. Por exemplo, aquele forro é de perobinha do campo, você não existe mais essa madeira em lugar nenhum disponível, né? Os armários, o próprio piso da casa, a parte de caixilharia, que é muito especial, são mecanismos Não complexos, funciona mais. não funciona mais. Não corre mais. Depois desse tempo todo, desses 50 anos, né, já começa a apresentar sinais de ferrugem muito graves. Então, a gente está no limite de ter que fazer alguma coisa. E os jardins? O jardim não existe mais. Nós temos um remanescente de algum tipo de vegetação mais resistente, que são as azaleias. O resto não existe mais. Nós temos os contornos arquitetônicos do jardim, algumas guias e divisórias de canteiros, mas a parte de vegetação não existe mais. É possível recuperar isso? É possível recuperar, nós temos o projeto de restauro, nós temos especialistas que já nos orientam. Nós temos o sítio Burle Marx, que tem um convênio com a gente, disposto a fazer essa ajuda, inclusive na espécie, na orientação da recuperação desses jardins. Nós temos um projeto de restauro feito por um dos arquitetos que trabalharam junto com o Burle Marx nesse projeto, que é o Haru Yoshi. Esse projeto de restauro já está com a prefeitura. Quer dizer, nós temos todas as ferramentas para fazer a recuperação da arquitetura e do paisagismo. Temos também uma obra importantíssima, que é a usina de leite, que vai ser agregado e também está no limite de colapsar. Nós temos uma vegetação já densa na cobertura, no telhado, e como é uma área que ainda é privada, o proprietário não tem o mínimo interesse em recuperar aquilo, né? Então, nós estamos no limite, e é por isso que a gente está com tanta esperança nessas modificações, né? Senão nós vamos perder todo esse dos aspectos mais importantes. Até a concessão se realizar, se concretizar com obras e tal, a gente vai ter um período aí meio emergencial, né? Para não deixar cair antes de conceder. Exatamente. Não é isso? Tem que ter um plano de ação. Um plano de ação emergencial, né? Porque senão não vai existir. Sim, eu acho que uma das primeiras providências seria, dentro desse plano, seria partir para a recuperação. Mesmo que o ideal seria que a gente pudesse se adiantar a concessão, né? Fazer um crédito aí e se adiantar a concessão, pelo menos com relação à casa e o jardim. Mas, se não, entrar isso como um item emergencial numa das primeiras ações dessa privatização, não, desculpa, dessa parceria público-privada a ser celebrada com alguma entidade vencedora desse certame. Alexandre, a gente vê aí um patrimônio nessa situação, né? A gente vê que a cidade gosta do parque, mas como fazer para ela gostar mais a ponto de participar de discussões desse nível de preservação,
Ah, Zé, boa pergunta também. Eu gosto de fazer uma metáfora, sabe? São José tem um lado, vamos imaginar o cérebro, né? O cérebro tem um lado emocional, tem o lado criativo, né? E o lado racional. São José desenvolveu muito esse lado racional, cara. A velocidade do avião, coisa mais tecnológica possível, de alta competência, estado da arte, da tecnologia, e tem um ecossistema completo, né? Então nós temos universidades, indústrias, arranjos produtivos locais, é um ciclo que sempre se retroalimenta. Mas desenvolvemos muito esse lado. Nós temos uma deficiência enorme de trabalhar com uma cidade emotiva, uma cidade criativa, e o parque tem essa possibilidade, né, de resgatar isso, essa singularidade. E a ideia era essa, né, de montar um parque criativo, tecnológico criativo, né? O parque, ele todo aqueles galpões, enfim, uma ideia de transformar a cidade, né? E aí eu fico pensando que nós também temos lá um elemento muito significativo em termos de metáfora para poder representar esse lado emocional, que é a questão do cobertor, né? São José, o aniversário dela é em pleno inverno. E tem essa coisa do cobertor, e o cobertor, se a gente para e pensa, o cobertor é aconchego, é acolhimento, é carinho, conforto, Fofura. fofura, seja o que for, é amor. Amor no sentido de, poxa, de ser empático, de se autocuidar, se recolher. A gente poderia trabalhar muito com esse elemento também, do cobertor como um outro E é símbolo um, gente. e é um elemento de tradição da cidade, né? Então, nós temos uma máquina excepcional, que é a Tecelagem Paraíba. Você tem muita oportunidade para a gente poder equilibrar, né? Porque a cidade virou uma cidade positivista, tudo é por mérito, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente não está vendo outras questões. E uma forma de, talvez, se a gente pudesse equilibrar, né, é criar esse novo vetor de crescimento para a cidade, olhando sobre esse aspecto. A gente tem um parque tecnológico Sem contar e o banhado, teria hein? e Sem contar o teria e banhado, teria que um era o meio parque, ambiente. a gente já tem o parque tecnológico Exato. e agora a gente teria um parque Criativo. Poderia criativo, ser né? tecnológico também, criativo. Sim, na tecnologia desse aspecto, né? No sentido de trabalhar a arte no estado da arte também, do que é legal, que a gente pode criar. A gente sabe, né, que pessoas criativas que gostam, que geralmente geram novos negócios, e isso são dados, já, pesquisas, gostam de ficar em ambientes criativos. A gente não consegue reter parte dos alunos do ITA, vão embora, não ficam na cidade para gerar negócio. E pessoas que ficam e geram negócios gostam de viver em ambientes de multiculturais, que tem uma expressão artística forte, né, que é a questão de meio ambiente. Nós moramos num lugar excepcional, então São José ainda tem possibilidade de ainda ser mais excepcional. Isso aí, Tem muita competência para isso, podemos ainda atingir uma nova etapa. isso criaria um caldo cultural, né? Que geraria recursos tanto para o parque como para a cidade, né? Não é só recursos materiais, é recursos Sim, sim, de outra ordem, que eu é entendo. importante, entendeu? De ter uma cidade saudável, equilibrada, né? E que sabe olhar as pessoas. Isso é importante. Estou dizendo que o que está sendo feito não é valoroso, é muito, mas ainda a gente pode crescer mais, né? Nós temos também nesse processo a oportunidade de resgatar o Teatro Municipal, que é uma das premissas para o concessionário, aí, no caso, né? E retomar naquela obra do CEF toda a parte museológica da cidade. Então, a gente ficaria ali com um centro cultural muito importante, que é a Fundação Cultural, a, a recuperação da área Fabril, o O Teatro arquivo, né? Municipal, e a parte do arquivo municipal, o próprio museu, reserva técnica, salas de exposição, porque aquele prédio do CEF foi feito para isso.
Ele foi a parte de cima só que era o CEF. A parte de baixo era toda a área de arquivo histórico e museológico da cidade. Então, nós tínhamos áreas de reserva técnica, de 3 salas de exposição permanentes, um salão grande para eventos e uma, alguma coisa como uma Bienal de Osasco. Então, isso agregaria toda uma atividade cultural muito grande, além do que eu considero a paisagem, não só na área do jardim, mas aquela alameda com as palmeiras, aqueles espaços vazios, que são importantes, porque você pode contemplar aquilo com a distância que aquele vazio te proporciona, né? A importância dos vazios, né? É a importância dos vazios. Por isso que a gente não pode encher de coisa ali naqueles espaços, né? O vazio é muito importante ali. O vazio é importante. Reforçar, né? Por exemplo, nós temos o Museu do Folclore, né? Que faz essa conexão, né? Do Vale Paraíba Caipira, das tradições locais, né? Que é sensacional, mas de uma excelência fabulosa, que lá pode escalar também, né? Pode ser um grande suporte, né, para essa operação do parque. Porque ele está meio sufocado ali, né? Nós temos o próprio arquivo, nós temos um histórico fabuloso. A cidade conseguiu reunir, e lá dentro do arquivo nós temos material assim, para anos de exposição temática, anos. Então, temos um potencial enorme para isso. Nós temos um potencial também de, eventualmente, criar tipo de uma espécie de um museu ciência de alta tecnologia, que a gente pudesse trazer o lúdico da tecnologia, envolvendo aí paisagem, indústria, sabe? E mais a ideia da própria escola de paisagismo, né? Que também é uma outra oportunidade enorme. Então, assim, nós temos uma coleção, Fala sobre isso, eu não sei. portfólio, sabe? Assim, um portfólio assim, recursos, né, que a gente pode dar muita sustentabilidade em termos de personalização dessa proposta do parque, né? E não uma ideia de uma operação comercial específica, vamos transformar a usina de leite num mall. Poxa, né? Essa aqui nós temos a oportunidade de refinar essa ideia, né? Detalhe um pouquinho sobre uma escola de paisagismo Paisagismo. que, quer dizer, tem tudo a ver, né, com assim, a vocação do parque gerada a partir dos jardins. É isso? A nossa associação já vem trabalhando nisso, né? Na criação de uma escola de jardinagem Sim. e paisagismo. Fizemos contatos até com a Univap, tínhamos um protocolo, né? A coisa por enquanto, não está caminhando. Foi para a Univap e nós estamos aguardando uma posição, porque aí essa escola poderia oficializar essa profissão, né? Tanto da jardinagem como do paisagista. Porque quando a gente vai fazer a recuperação do jardim do Burle Marx, automaticamente você tem que montar um viveiro. Quer dizer, as mudas, né? Você tem que ter uma equipe residente ali do jardim. E isso nos trouxe a ideia e a oportunidade de falar, olha, a gente está com o campo, nós temos o viveiro, nós temos os profissionais, falta a gente distribuir esse conhecimento para a população. Integrar, né, essa... Tem um caso muito interessante na França, não me lembro agora, acho que foi até a professora Rosa Clias, uma arquiteta paisagista, ela trouxe isso para São José dos Campos. Por exemplo, a prefeitura agora viu uma oportunidade de fazer um Aras, né? Mas ela trouxe uma oportunidade que era montar jardins por estações, tipo um concurso, né? Por exemplo, no campo da arquitetura tem o Serpentine Gallery lá em Londres, que ele todo ano ela chama um grande nome internacional de arquitetura para montar um pavilhão temporário. Esse jardim lá, esse castelo que promove uma competição internacional de jardim.
de forma de expressar, por meio da floração, enfim, de espécies, desenhos e possibilidades sobre o assunto do paisagismo. E é muito interessante isso, né? Nós não temos esse tipo de expertise aqui no Brasil, né? E é uma forma também, talvez até de ampliar a percepção do potencial do público, muito mais do que um Aras, né? Com todo respeito. Nós temos aí, imagina, nós temos também um ecossistema de áreas fabuloso aqui no Vale. O pessoal muito competente, sabe conduzir a coisa, e não é questão de uma ideologia, alguma coisa assim. Nós estamos falando de um entendimento do que seria mais compatível com o potencial Uma, que o vo parque, e uma uma vocação que o parque vocação. tem, né? Então, Vocação. talvez ajustar, né? Calibrar um pouco essa lente, né? Para a gente... Poxa, a professora é uma autoridade. A professora Rosa Cris é uma autoridade que traz essa oportunidade para nós, da gente ocupar isso, né? De um espaço também fabuloso que é ocioso, né? Mas que a prefeitura está entendendo que pode ser um arte. Nós temos uma outra perspectiva, né? Como que a gente vai equilibrar isso daí, tá? É uma discussão que a gente vai ter que levar amanhã, por exemplo, no seminário, né? Essa é uma das Que propostas, né? nós temos como área disponível essa parte que a gente conhece do Parque da Cidade, é mais ou menos 50% da área que a gente tem disponível, que é propriedade do município, no Parque da Cidade. Porque a partir do jardim a gente pode ir até o córrego Lava Pés. Então tem toda uma área que poderia ser utilizada para esse tipo de evento, de uns jardins. Se você me desculpa interromper você, queria lembrar, você sabe que lá existia um campo de pouso, né? Nós perdemos um hangar lá, Sim, que era uma joia. Uma joia. arquitetônico. E A não- obra destruída criminalmente, nós entramos com o boletim. de Era um ocorrência. hangar? Era um hangar. Né? E está lá, esse processo até hoje não avançou, a gente não sabe quem são os autores, né? Precisa fazer uma investigação. Aqui é uma joia que nós perdemos, sabe? É uma E a eu acho que é importante, a população às vezes não sabe disso, né? Fala, poxa, gente, que é uma outra área potencial que poderia estar sendo a área complementar a esse complexo que está sendo pensado, né? E joia realmente é a palavra, porque era uma estrutura que tinha um balanço enorme, um balanço, acho que uns 20 metros. Né? 20 Vocês lembram metros, quem desenhou ele? correndo leve Também. e era sustentado por tirantes metálicos que tinham um ancoramento. Então ficava aquele balanço, uma coisa maravilhosa, linda, sustentada por esse tirante. O que eles fizeram? Eles soltaram o tirante e com uma retroescavadeira, tem até as marcas dos pneus lá, eles empurraram e veio abaixo a estrutura toda. Mas qual o objetivo? Dá para imaginar? Porque era uma área possível, a área de preservação histórica, então qualquer ação lá, e havia um interesse na época dos areiros, né? Então já eventual, ou sei lá, dos próprios proprietários, né? De blindar a área, de não entrar dentro de uma possível área tombada que inviabilizasse qualquer operação ali comercial, por exemplo, né? Então, eu prefiro destruir e garantir. A usina está correndo um sério risco nesse sentido também. Se a usina cair e a gente não tomar uma providência, aquilo lá é uma área de alto valor imobiliário. Você imagina? E a gente vai perder a possibilidade de fechar o perímetro do parque, o perímetro original. Essas emergências é que nos levam a tentar compreender essa oportunidade como uma tábua de salvação mesmo, né? Para essa área. Fora o aspecto político da questão, existe uma emergência na salvação desse patrimônio, né? Nós não estamos tomando partido nenhum de quem quer que seja, a não ser do próprio Parque da Cidade. É o partido do parque. Né? O Partido do Parque.
briga interna a gente sempre briga, né? Sempre tem discussões, mas tem um objetivo comum, que é essa ideia de preservar o jardim, né, o meio ambiente, o acervo arquitetônico, o acervo artístico. Por exemplo, o Burle Marx produziu muitos tapetes maravilhosos artesanalmente, que hoje são objetos de colecionadores internacionais e valem milhões, né? E a gente mesmo não temos, nós não temos nem um registro, assim, né, documentado, que a gente pudesse resgatar isso, ou resgatar a própria técnica artística, né, que se perdeu, sabe? Que são obras de artes fabulosas. Então, você é um acervo impressionante, né? Impressionante. Aquela tapeçaria que a gente vê em Brasília, no Congresso, no Palácio do Planalto, alguns daqueles tapetes foram feitos aqui, em São José. Sim. O Burle Marx ele se tornou muito amigo da família e a família disponibilizou tecelãs e espaço para que ele trabalhasse aqui As suas obras. nas obras de tapeçaria aqui também. Quer dizer, você imagina a importância que com que a gente está lidando, né? Bom, sempre a gente vai ter muita história do parque. Aqui a SPIU está sempre aberta para a gente discutir essas questões, as questões do crescimento da cidade, as questões da arquitetura da cidade. Eu gostei muito de conversar com vocês. Queria que vocês fizessem um convite para a população participar do evento de amanhã e, enfim, para que haja essa integração da cidade com esse movimento de preservação do parque. Eu convido todas as pessoas que gostam do parque. Infelizmente, nós estamos fazendo essa reunião numa terça-feira, mas foi a data que nos disponibilizaram o espaço. Pretendemos, se for o caso, repetir a essa experiência numa data mais acessível, no fim de semana, mas foi a data que nos propiciaram para a realização do evento. E convidar todos os interessados para que prestigiem esse evento e agradecer, porque uma das formas de lutar pelo parque é o que vocês estão fazendo, né? Divulgar através das mídias a nossa luta pela preservação do patrimônio. Obrigado. Eu já queria que você levasse esse agradecimento, né? Isso é importante, né? Para a gente poder divulgar. Basicamente, o seminário amanhã vai ser uma experiência, acho que interessante também, porque nós vamos trazer 3 especialistas, que um vai falar sobre como que o Estado pensa um investimento, né? Como que uma concessionária que está interessada numa gestão pensa, e como que, eventualmente, empresas que têm demanda também pensam em projetos complexos, como é o caso de Brumadinho, né, que demanda uma atenção enorme depois do acidente. À tarde, nós vamos discutir uma coisa que a cidade também não tem discutido de forma muito aprofundada, que é a relação de patrimônio e turismo, né, de casos internacionais de sucesso que conciliam muito bem patrimônio e turismo. E, fechando, nós vamos trazer a proprietária da usina de arte, lá de Pernambuco, que é um novo Inhotim, vamos dizer assim, para a população saber que é um parque cultural, né, de cultura, de obras artísticas contemporâneas. Então, acho que vai ser um grande encontro, nós acreditamos que vai ser uma primeira experiência, vamos continuar trabalhando e vamos fechar com uma discussão. A ideia é fechar e tentar chegar em algumas ideias comuns, né? Então, assim, eu convido, né, a associação tem um endereço lá, né, no Instagram, né, que é a Associação Parque Burle Marx, APBM,
né? Tá lá. Quem quiser o livro também, tem lá o meu Instagram, é só mandar uma mensagem, eu mando o PDF, né? Tá com a vontade. E a associação, eu estou como curador, assim, a associação tem feito um ótimo trabalho e vale a pena amanhã, para quem realmente está preocupado com o parque, estar presente para levar sua colaboração. Obrigado, Zé. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, a gente conversou aqui com os dois arquitetos, Alexandre Penedo e Ricardo Veiga. Muito obrigado pela participação. A gente está encerrando mais uma edição do Talk Mais. Lembrando que essa entrevista fica disponível no site do portal SP Rio Mais e também no Spotify. Até a próxima.